Olá, queridos, graça e paz. Nesse domingo especial de Páscoa, eu quero passar um vídeo em que nós vamos refletir sobre a passagem que esse vídeo descreve. Esse vídeo vai estar passando logo mais, mas eu te convido que enquanto você vê esse vídeo, você possa meditar em cada versículo que está ali sendo representado. A passagem que vai estar sendo representada ali fica no capítulo 24 do livro de Lucas, a partir do versículo 13. Uma passagem muito conhecida que faz todo sentido para que eu e você possa refletir nesse domingo em que o nosso Senhor ressuscitou. E de como ele voltou dos mortos, ressuscitado como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Que maravilhoso que a gente pode refletir nessa passagem extremamente relevante nesse dia, não é? Eu queria compartilhar com vocês algumas verdades que eu percebo nesse texto. Há muitas coisas que nós podemos aprender e eu quero compartilhar com você. A primeira delas é que naquele mesmo dia, né, eles estavam conversando e o texto vai dizer, no versículo 13, naquele mesmo dia, mas que dia? O que estava acontecendo antes? Eu não sei se vocês lembram, mas é justamente o momento em que as mulheres chegam no túmulo do Senhor Jesus e, não encontrando o corpo, elas saem, elas ficam aterrorizadas e são recepcionadas por um anjo, em que o anjo diz, porque procuras entre os mortos aquele que está vivo.
E aí, depois de todo esse acontecimento, essas mulheres voltam para onde estão os discípulos e contam aquilo. E aqueles discípulos simplesmente estão céticos, assim como esses dois discípulos. Não eram apenas esses dois discípulos no caminho de Emaús que estavam com sua fé abalada, que estavam frustrados com as coisas que estavam acontecendo. Não estou dizendo com isso que todos os discípulos estavam com sua fé abalada, mas provavelmente havia muita dúvida, havia muito questionamento sobre o que realmente tinha acontecido. Era tudo muito novo. E aí é maravilhoso saber que o texto continua dizendo que esses dois discípulos iam conversando, né, no versículo 14, a respeito de todas as coisas que haviam sucedido. E aconteceu que enquanto eles estavam conversando, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele se coloca no caminho deles. E para a gente que está vendo a história, que acabou de ver aqui a história, pode parecer uma coisa, o texto diz isso e tudo, mas eu não sei se você percebe, mas o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece primeiro para dois discípulos que a Bíblia não menciona o nome, apenas de um pelo menos, que é o Cleopas, e um outro discípulo extremamente desconhecido. E por que eu estou falando isso? Porque Lucas é o único autor que narra essa história, e é muito interessante isso porque em nenhum outro momento da Bíblia aparecem esses dois discípulos. Somente aqui em Lucas, somente nesse texto. O Senhor Jesus, ele vai ao encontro de discípulos desconhecidos, porque ele conhece o que o coração deles estava pedindo naquele momento. Eles estavam extremamente decepcionados, frustrados. E eu quero que você saiba que o Senhor Jesus jamais deixa que os seus discípulos se decepcionem por algo que ele havia prometido. É maravilhoso saber dessas verdades. E aí é interessante porque o Senhor Jesus se coloca, né, no caminho deles, mas a palavra do Senhor diz no versículo 16 desse texto mesmo, de que os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Veja, eles tinham visto o Senhor Jesus fazer muitas coisas, eles provavelmente já tinham ficado perto do Senhor Jesus, não tão perto talvez como os discípulos no sentido de relacionamento, os discípulos principais. E é maravilhoso saber que o Senhor Jesus, ele conhecia. Sabe por que eu digo isso? Porque em vários textos, principalmente de Lucas, Lucas faz questão de separar quem são discípulos e quem é multidão. E nós precisamos entender isso. Deus conhece aqueles que são os seus discípulos. E ele vai ao encontro dos seus discípulos. E esses dois discípulos aqui, um chamado Cleopas e o outro desconhecido, estavam entristecidos. Veja o versículo 17. Que é isso que preocupa e que vocês estão conversando enquanto vocês estão andando. O que é que está fazendo? Jesus está perguntando para eles. O que é que está fazendo com que vocês fiquem entristecidos? E vocês estão conversando sobre tudo isso. E aí ele responde, justamente porque não estava reconhecendo o Senhor Jesus, no caso Cleopas, ele diz: és tu porventura que estando em Jerusalém não conhece, não sabe das coisas que aconteceram nesses últimos dias? E é muito interessante porque o Senhor Jesus, ele responde dizendo quais foram as coisas? Justamente para que eles pudessem falar da frustração das suas expectativas. E ele disse assim: o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Né? Veja que interessante. A frustração desses dois discípulos era justamente porque ele tinha um entendimento equivocado acerca do próprio Jesus. E Jesus está aqui solucionando isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eles atribuem ao Senhor Jesus justamente de que ele era profeta, né? Era poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, mas eles não atribuem de que Jesus era o Deus Emanuel, aquele que havia sido prometido em Isaías, aquele que viria para redimir a Israel não apenas da opressão de Roma, mas a opressão de todo pecado, né? E a palavra fala muito bem disso, né? Quando a gente olha para aqui, no versículo 20, eles depois falam de outra frustração. E como os principais sacerdotes, nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Veja, primeiro eles não atribuem aquilo que Deus era, né, através do próprio Senhor Jesus, o Deus encarnado. Né? E a outra coisa que eles não atribuem é de que o próprio Senhor Jesus entregou a sua vida. Não sei quantos de vocês lembram, mas naquela passagem no jardim,
do Getsemane. Depois de orar, o Senhor Jesus se levanta e meio que passa despercebido uma cena em que está vindo os guardas, está vindo Judas com os guardas, e o que é que acontece? Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vem aí o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Esse final, ele nada tem em mim, é que faz toda a diferença. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, ele não tem autoridade sobre mim, eu estou entregando a minha vida. Ele não tem poder para fazer o que vai acontecer daqui para frente. O Senhor Deus, a palavra vai dizer em Isaías, agradou moê-lo. Era plano do Senhor Jesus. Não foram os sacerdotes, não foram as autoridades que mataram o Senhor Jesus. Foi o meu pecado, foi o seu pecado. O Senhor Jesus morreu por causa de mim e por causa de você. O Senhor Jesus deu a sua vida, ninguém a tomou. O Senhor Jesus deu deliberadamente a sua vida. E a palavra vai dizer também que eles continuam falando de que algumas mulheres, falando daquilo que eu relatei, algumas mulheres que estavam conosco se surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Ou seja, eles já sabiam da história de que o corpo de Jesus não estava lá, mas eles não fizeram a conexão, mas o Senhor Jesus está lá para justamente resolver esse problema. E aí eles continuam no versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão, ou seja, comprovaram, realmente não tinha mais corpo ali. Então Jesus disse, honestos e tardo de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. E aqui começa algo maravilhoso. O Senhor Jesus, no versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aquilo que a Bíblia falava acerca de Jesus, desde a fundação do mundo, foi revelado para aqueles dois discípulos. O Senhor Jesus mesmo se colocou no caminho deles e explicou cada coisa. E que maravilhoso! O que a Bíblia diz acerca de Jesus? Você sabe? Veja que maravilhoso. Eu não sei se você tem a curiosidade de saber o que é que Jesus estava falando desde Moisés acerca dele mesmo na palavra. Eu achei um texto que é extremamente relevante. Veja, aquilo que a gente pode ver e conhecer do Senhor Jesus em toda a Bíblia. A palavra vai dizer que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Deus já havia provido para si o sacrifício perfeito para salvar e resgatar a minha vida e a sua vida. Em Gênesis, Jesus é o Cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, ele é o Cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho ali na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Rute, ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, ele é o nosso soberano. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, ele é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esté, ele é Mordecai, assentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso redentor, que vive para sempre. Em Salmos, ele é o meu pastor, o seu pastor, que faz com que nada nos falte. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é um maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele leva os nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo todo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é a sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador da nossa herança perdida. Em Zacarias, ele é a nossa fonte de vida.
Em Malaquias ele é o Filho da Justiça. Em Mateus ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Em Marcos ele é o operador de milagres. Em Lucas ele é o Filho do Homem. Em João ele é a porta pelo qual todos devem passar. Em Atos ele é a luz brilhante que aparece no meio do caminho de Saulo. Em Romanos ele é a nossa justificação. Em Coríntios ele é a nossa ressurreição que leva os nossos pecados. Em Gálatas ele é aquele que redime cada um de nós da lei. Em Efésios ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses ele é a plenitude de Deus encarnado. Em Tessalonicenses ele é o nosso rei que virá. Em Timóteo ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão ele é o amigo mais chegado que irmão. Em Hebreus ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro ele é o pastor dos pastores. Nos livros de João, Jesus é que tem a ternura do amor. Em Judas ele é o Senhor que vem com milhares de santos. Em Apocalipse, a igreja é conclamada a levantar seus olhos, pois é chegada a redenção. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Talvez aqueles discípulos não sabiam disso e precisavam saber. E Jesus se coloca no caminho deles e se coloca no meu caminho e no teu caminho nesse domingo para lembrar dessas verdades que precisamos guardar no nosso coração. Nesses dias trabalhosos, mas em todo o tempo, sabendo que a nossa fé está firmada em algo sólido. O Senhor Jesus, Ele é a nossa rocha fiel. E aí, logo em seguida, depois de saber de todas essas verdades, no versículo 28, eles se aproximaram à sua aldeia, e aí ele fez menção, no caso, o Senhor Jesus fez que ia passar adiante, mas eles constrangeram, dizendo, olha, fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina, e ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, versículo 30, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu, ou seja, o Senhor Jesus partiu o pão e deu para aqueles discípulos. Veja que lindo o versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram ele. Lembra que eles estavam ali, todo aquele caminho, cerca de 11 quilômetros, conversando com o próprio Senhor Jesus, mas eles não estavam conhecendo, eles não sabiam que era o Senhor Jesus. Mas aqui nesse momento, somente depois de ter comunhão genuína com o próprio Cristo, eles tiveram os seus olhos abertos. E essa é uma verdade que precisamos lembrar nesses dias. Deus tem nos chamado, dentro de todas as coisas que têm acontecido ao nosso redor, na nossa vida, nesse mundo, a termos e desenvolvermos um relacionamento genuíno com a mediação apenas dele. Hoje você está vendo esse vídeo na sua casa. A gente tem cultuado por meio desse canal, mas é maravilhoso saber que você não precisa de intermediadores. Liderança, pastores, pessoas que são levantadas por Deus são extremamente importantes para suprir aquilo que Deus está fazendo justamente por meio da sua igreja, para poder edificar o corpo. Mas o que Deus tem falado nesses dias, de todas as coisas que você possa entender, eu queria que você entendesse que Ele tem te chamado a um relacionamento genuíno, para que só assim, depois de ter comunhão com o próprio Deus, você e Ele, gastando tempo, na verdade, melhor dizendo, investindo tempo, conversando. Ninguém senta à mesa com alguém que não é íntimo. Investindo tempo, você possa comer desse pão, comer do Senhor, beber do Senhor, e aí poder ter comunhão plena com Ele, para que os seus olhos possam se abrir. E aí, quando aconteceu isso, o que foi que aconteceu? Ele desapareceu, a palavra vai dizer, veja que lindo, no versículo 31, desapareceu. Ou seja, a missão já estava cumprida. Eles estavam em casa, eles tinham chegado em casa, eles estavam realmente frustrados, eles foram transformados no seu coração, eles tiveram um encontro pessoal, genuíno, eles não eram agora mais discípulos de longe, eles tiveram uma experiência com o próprio Deus, e agora o Senhor Jesus, ele desaparece. E é maravilhoso saber que acontece transformação na vida desses dois homens. E porque eu falo com
toda veemência e, sobretudo, com um entendimento correto daquilo que a palavra diz acerca do que realmente é transformação. Veja o que diz o versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Lembram o início? Eles estavam em Jerusalém e voltaram para suas casas, decidiram por causa da frustração dos seus corações. Ok. E agora o que acontece? Depois de um encontro pessoal e genuíno com o Senhor Jesus, eles têm a sua vida transformada e eles vão para o lugar onde Deus deseja que os discípulos estivessem. A palavra vai dizer que a ordem do Senhor Jesus era de que os discípulos permanecessem em Jerusalém até que do céu descesse poder. E Emaús não era lugar de nenhum discípulo. Eles puderam contemplar após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo essa ordem, e eles puderam, depois desse encontro genuíno com o Senhor, voltar para o lugar onde Deus queria que eles estivessem. Eu não sei onde você está nesse momento. Eu não sei que lugares e que caminhos você tem trilhado nesses tempos. Mas esse é um convite para você também. Esse é um convite extremamente especial para você. Para que você volte o caminho, talvez seja um caminho mais longo, talvez não seja apenas de 11 quilômetros, em que nesse caminho você precisa pedir perdão para muita gente, precisa reparar algumas coisas, precisa restituir outras, mas o fato é que se você realmente teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus, esse caminho vai ser um caminho que você não vai voltar sozinho. O Senhor Jesus está com você. O Senhor Jesus, ele vive. Nós não servimos a um Deus morto. Nós podemos nos alegrar, podemos colocar as nossas expectativas firmadas nessa rocha fiel que é o Senhor Jesus, na sua palavra. A sua palavra é o nosso escudo. A sua palavra é a fortaleza que nós precisamos nesses dias de tribulação. Mas a sua palavra também é bússola, é direção, para que a gente possa trilhar o caminho de volta. Seja a distância que for, decida hoje trilhar o caminho de volta para cumprir a vontade do Senhor, para estar onde o Senhor deseja que você esteja, para que você e sua família continuem sendo abençoados. Na primeira Páscoa, os homens e mulheres precisavam estar dentro da casa, porque o anjo da morte, quando chegasse na casa em que tivesse o sangue do cordeiro e que tivesse realmente aquela marca que o Senhor Deus colocou naquele povo, eles pudessem passar por cima. A Páscoa é justamente isso, passar por cima. O Senhor, mais uma vez, se coloca no teu caminho, passando por cima de muitas coisas, passando por cima do seu orgulho, passando por cima daquilo que você tem estabelecido como critério de relacionamento com Ele mesmo, e começa a te instruir acerca dele mesmo na palavra. Você possa conhecer ao Senhor, aproveitar essa flexibilidade de tempo que você tem tido para conhecer ainda mais o Senhor e fazer a sua vontade. Deus continue abençoando você, continue abençoando sua família. Espero que você possa ter aproveitado esse tempo de ministração. Deus abençoe.